Voltamos com o Gente em Destaque, aqui pela TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Hoje o meu convidado é o Joaquim Lopes, poeta. Joaquim Simões. Só para o poeta. Vamos continuar conversando um pouquinho sobre a sua adolescência, que você fechou a entrevista falando um pouco sobre seus estudos no seminário, né, de filosofia, suas leituras lá, teologia também, Santo Agostinho, né, que o senhor falou. Foi por conta dessas leituras ou, sei lá, por outras consequências, que também no bloco anterior você falou que não tem muita fé como seu pai costumava ter? Como é que o senhor pode falar sobre isso aí? Na verdade, quando você... É uma coisa que eu pouco falo dela, mas as contradições... Quando eu falo com meu pai, ele me ensinava com palavras, mas com ações. As contradições, elas, quando você está muito próximo delas, por exemplo, o discurso dos padres é muito diferente de suas ações. Não podemos generalizar, porque nem todo mundo é igual, mas eu fui vendo algumas contradições terríveis, sabe, com relação, por exemplo, entre a pobreza, que tem o discurso do sacerdote, da religião, e o que eles fazem. Por exemplo, eles gostam de se abastecer demais. A igreja é uma entidade, uma instituição muito rica, você entendeu? Isso é uma das contradições que eu via. A outra, tem outras contradições também de cunhos filosóficos, né, mesmo teológicos, que eu via que não se cumpria na prática, sabe? Então eu fui vendo isso, mas a principal mesmo é a questão do poder, sabe? Aí eu via que a igreja tinha muito poder, e aquele discurso do sermão de domingo, que, como seminarista, eu sempre fui coroinha, gostava de ajudar na missa. Eu gostava de ajudar na missa. Eu, no primeiro momento, achava que eu tinha vocação para o sacerdócio. Eu era estudioso, eu dedicava, eu olhava, projetava a minha vida de onde eu estava lá, dali a 12 anos, 10 anos, como já um sacerdote, né? Eu projetava a minha vida como sacerdote. Mas, na verdade, depois eu fui me desiludindo, até que eu conheci também o mundo de fora. Porque chega uma época no seminário que você vai fazer um noviciado. Você fica 2 anos ou 1 ano, você escolhe, fora do seminário, para você ver se é aquilo mesmo que você quer. Vai ficar exposto ao mundo, né? Exatamente. E aí você começa a conviver com outras pessoas, com outras figuras, né? Com o mundo. Porque o seminário é um paraíso. Você tem piscina, você tem um campo de futebol, de esportes maravilhosos, você tem a vida que é muito disciplinar, você tem que estar ali, você acorda às 6 horas da manhã e até às 10 da noite você tem tempo para você fazer as coisas. A disciplina é uma das coisas boas do seminário, né? E você tem que... as orações, aquela coisa toda, que não te ocupa muito tempo, que você reza normalmente, né? Mas tem a questão, por exemplo, a questão da fé. A fé, na verdade, ela é uma coisa dogmática, né? Ou você é obrigado a acreditar em alguma coisa. E aí você vai vendo nas contradições que as coisas podem ser diferentes. Que o paganismo também é bonito e é fundamental, e que Deus não é o Deus que nos pregam, sabe? Não é aquele que massivamente está colocando na nossa cabeça. Nós vamos vendo, a partir das leituras, depois das leituras mais abertas, que Deus sempre foi um castigador. Ou, se você faz como ele pede, você tem bênçãos. Se você
ou nega, você tem castigo. Não é verdade? É. É uma contradição terrível, né? Então eu fui perdendo a minha capacidade. Se eu tinha alguma vez na minha vida fé, eu perdi toda. Hoje, eu falo até para meus amigos, para as pessoas com as quais convivo, eu gostaria de ser como aquelas pessoas que sente fogo queimando, aquele fogo interior. A fé vem de dentro, né? A religião é uma coisa, o acreditar é uma coisa que está ali, você não é uma coisa que você fabrica. Né? Eu gostaria de ser assim, mas não sou. Então também gosto de mim desse jeitão aí, né? E nessas leituras também, eu imagino que, além da religião, tenha impactado em você algum outro tipo de leitura. Você citou aí Machado de Assis, por exemplo. Que formação você teve das suas leituras aí, ou no seminário, ou fora do seminário, que resultou em você poeta, um cronista, um observador da vida? O que você pode falar sobre isso? Então, mesmo no seminário, a biblioteca não é só de livros religiosos, né? Ela é uma biblioteca muito rica, muito ampla, né? Lá eu li Homero, li Odisseia, li Ilíada, ainda criança. Lá eu li, como te disse, comecei a ler Machado de Assis, eu comecei a ler os clássicos e a ler também os santos. Santo Tomás de Aquino, que é um cara difícil de ler. Depois eu retomei essa leitura muito mais tarde, mas eu lia pelo menos alguma coisa dele. Porque Santo Tomás de Aquino, esses filósofos, não apenas falavam de Deus, eles falavam da grandeza da filosofia da época. Eles eram filósofos, né? Grandes teóricos, grandes filósofos. Eles defendiam teses. Quando ele falava, por exemplo, da Santíssima Trindade, todos os filósofos da Santa Madre, da Igreja Católica, eles tinham teses, eles defendiam teses. Eles eram camaradas muito cultos, né? Então, essas leituras, a parte filosófica dessas leituras, influenciam o leitor a partir para outros. Porque tem uma deixa ali. Não existe um arremate, não existe uma coisa pronta para você. Existe um convite a você buscar, né? A busca. Então, todas as leituras do seminário foram interessantes, né? Porque me inspiraram outros leitores que eu busquei, brasileiros e não brasileiros, e a parte mais... Depois a gente vai ficando mais maduro, e a parte sociopolítica vai entrando na tua vida. E você vai buscando outras leituras, né? A leitura do mundo, né? A leitura dos grandes filósofos alemães, franceses, brasileiros, né? Enfim, eu fui por esse caminho quase que naturalmente. Até por causa dos encontros fora do seminário, que começaram fora do seminário. E a sua poesia, ela começa de que forma? Então, a minha poesia ela tem um fundo cultural muito caboclinha, né, Rodrigo? Eu sou meio caboclinho, eu continuo caboclinho. Então, neste livro, por exemplo, eu tenho ali a grande parte das coisas que eu escrevo, as minhas lembranças mesmo de garoto, as minhas lembranças de conversas com as pessoas ali daquela região da Mantiqueira, né? Eu tenho, assim, este lado de saudade, mas não é aquela saudade terrível, né? É uma saudade cultural, uma solidão cultural que são necessárias para que a gente possa produzir. E a minha exigência maior sempre foi o ser humano, o semblante brasileiro, sabe? Então eu aprendi, por exemplo, nessa parte daí da Serra da Mantiqueira, a cultivar um semblante brasileiro, um semblante caboclo, assustado, ensimismado, assim como é o Jeca Tatu. Também nas coisas que eu li muito de Monteiro Lobato,
que tem a ver com a gente. Então, eu acho que a minha escritura, ela é uma coisa mantiqueirense. Ela é uma coisa muito de serra, sabe? É uma coisa muito do espanto mesmo que eu tive das grotas escuras, porque eu cresci entre as grotas escuras, sabe? Eu cresci, tive a sorte de capinar arroz, de capinar milho. Não que eu fosse obrigado, não que eu fizesse aquilo, como muitas pessoas fazem, infelizmente, para ter... Não, eu chegava da escola e ia ajudar meu pai, porque eu gostava dele. Ia estar com ele. Então ele foi nos ensinando ali, eu e os meus irmãos. Né? E a gente era um aprendizado muito bom. E aos domingos, e aos finais de semana, ele nos levava para a missa em São Antônio do Pinhal, nos levava para os festejos, que tinha bastante na região, para curtir os violeiros, para fazer. Depois a gente começou a cantar também. Enfim, era uma coisa muito rica. Para a gente encerrar esse segundo bloco, o Ariano Suassuna costuma falar que ele se define como um realista esperançoso. Você também se encaixa nessa definição? Você é uma pessoa com esperança? Então, eu acho que o real e a esperança, elas caminham juntas. Né? Andam realmente de mãos dadas. O real, ele às vezes nos machuca, mas a nossa saída para não nos conformarmos, para não deixar que as coisas, sabe, se solidifiquem ali, se cristalize, é a esperança. A minha casa ali, a casa cultural, meu espaço cultural ali, ele chama-se Utopia do Gosto. A palavra utopia, que ela tem, às vezes, ela é cunhada como uma coisa meio negativa, etc. Mas ela tem também o sentido da esperança. Ela tem o sentido do amanhecer de novo. De que a gente pode formar de um lugar, os utópicos, né, nos ensinam isso, que formar de um lugar, por pior que ele seja, uma coisa boa para as modificações. Tá certo. Muitas lições aqui no nosso programa hoje, no Gente em Destaque. A gente vai para mais um intervalo e volta daqui a pouco. Até já.